Fala, jovem! Thiago Matos aqui na área e hoje eu não... Fala, jovem! Thiago Matos aqui, mas hoje eu não venho falar sobre códigos. Hoje eu venho falar sobre um assunto bastante interessante que é a minha história. Eu vou te contar passo a passo de como eu me tornei um engenheiro de software. Eu vou te contar também como eu vim parar aqui em Sydney, na Austrália, nesse país maravilhoso e cheio de oportunidades. Eu vou revelar para você todos os segredos que eu particularmente utilizei para entrar no mercado de desenvolvimento web aqui em Sydney. Agora você se interessou, não é isso? Então fica ligado aí nessa série de vídeos e vamos mergulhar nessa história eletrizante. A principal razão de eu estar gravando esse vídeo para você agora é que algumas pessoas aí nas redes sociais descobriram que eu moro aqui em Sydney, na Austrália. Tá? E aí começaram a perguntar como é o mercado de tecnologia no geral, como é o mercado de desenvolvimento web aqui, como são as pessoas, como é a vida em Sydney. Então eu resolvi contar a minha história desde o início para que você aí se inspire nessa história de sucesso. E o curioso é que eu não sabia o que falar, eu não sabia montar o script, né, para poder criar esse vídeo. O que é que eu vou falar sobre a minha história? O que é que eu vou falar sobre a vida aqui em Sydney? E aí eu fui no YouTube, pesquisei alguns vídeos, pesquisei algumas pessoas que já fizeram aí vídeos sobre a história delas, inclusive vídeos de desenvolvedor web. Eu fui atrás de histórias de desenvolvedor web, né, para poder me inspirar e criar o meu próprio vídeo. E curiosamente eu achei a minha história semelhante aí com algumas dos nossos parceiros aí do YouTube e provavelmente vai ser semelhante à sua também, né? Eu acho que aí a carreira de desenvolvedor, os problemas que a gente passa, de uma certa forma, é bem semelhante uma com as outras. Então, ao final desse vídeo, se você achou que sua história foi semelhante, comenta aí embaixo pra gente começar aquele bate-papo, beleza? E agora vamos voltar lá atrás no túnel do tempo, quando eu tinha 10 anos e quando tudo começou. Naquela época, minha mãe tinha uma clínica de radiologia, que hoje ainda existe, né? E meu pai também trabalhava nessa clínica e era encarregado de trazer tecnologias de ponta para a clínica. Ou seja, ele estava sempre visitando novas empresas, congressos, sempre presente nessa área de tecnologia para que a clínica sempre estivesse à frente dos concorrentes em termos de tecnologia. E o resultado disso, eu particularmente tive acesso a vários equipamentos de última geração daquela época. Eu tive acesso a computadores, scanners, equipamentos de radiologia. E meu pai sempre também estava fazendo manutenções de equipamentos em casa. Eu particularmente nunca fui fã de fazer manutenção, apesar de que eu acho que todos os desenvolvedores aí já fizeram alguma coisa de manutenção, já abriram o computador ou já montaram a própria máquina, como eu já fiz também. Comprei peças separadas, saí montando processador, memória, placa-mãe, essas coisas todas, essas brincadeiras. Como eu falei, eu nunca fui fã de fazer manutenção, mas isso me deu aquela paixão por tecnologia, né? E naquela época eu tive acesso ao computador XT, 286, 386, o Pentium 1, Pentium 2, Pentium 4, Pentium sei lá o que. Então todos os computadores modernos que lançavam naquela época, meu pai estava sempre adquirindo e colocando aí essa tecnologia de ponta na clínica. Mas antes de chegar na clínica, a gente sempre fazia um test drive em casa, né? E esse test drive, eu particularmente ficava brincando com o computador e eu acho que a minha paixão pela informática, a minha paixão por tecnologia veio aí desse ponto. E nessa época eu utilizava bastante a internet, né? Quem nunca? E naquela época a internet de escada, aquele sonzinho aquele sonzinho ali que agoniava os ouvidos, como a gente fala lá na Bahia, nos ouvidos. Eu lembro que a conta de telefone era por pulsos, coisas desse tipo, e fim de semana era um pulso só e cada pulso custava um valor X, né? Eu era muito novo, não entendia muito dessas de pagar contas de energia de telefone, a gente só usava. Então, no fim de semana eu só sabia que era um pulso, que não tinha muito gasto. Então aí eu aproveitava aí, eu ficava na internet o fim de semana inteiro. E com isso eu utilizei bastante bate-papos, né? Aquele bate-papo da UOL. Cara, isso faz muito tempo, né? O Mirk, o ICQ. Então todas essas ferramentas aí de chat, de bate-papo online, eu utilizei. Eu fico olhando aqui para baixo toda hora porque meu script tá aqui, ó. Então eu tô com o computador aqui embaixo, né? Senão é muita coisa para falar e
Provavelmente eu vou esquecer de falar várias coisas aí, né? O mais curioso do bate-papo lá do Mirk é que todo mundo queria ser OP. Quem lembra aí do OP? Quem lembra de querer ser OP no canal? Era muito bom. E naquela época tinha essa questão de quem era OP era o cara, né? No colégio, eu chegava lá na sala, não porque eu era OP de um canal X, então aí as meninas ficavam, porra, aquele cara era OP, aquele cara é OP. Quem lembra disso, comenta aí embaixo pra gente dar muita risada. Ô, época boa. E por sinal, eu sou de Salvador, Bahia, né? Se eu nunca falei anteriormente, estou falando agora. Eu sempre quis ser OP do canal Salvador porque era muito popular, era um canal gigante e eu nunca consegui. Sempre tinha uns caras tops lá, né, que ficavam cheios de pose, cheio de coisa e não queriam falar com a gente, né, com os pobres lá, galera baixa. Mas naquela época eu tinha um sonho de ser OP do canal Salvador porque eu ia chegar no colégio e dizer eu sou OP. Eu sou OP. Então as meninas iam ficar, todo mundo... A ideia de falar do Mirk é que o Mirk tinha um script chamado Avalanche e esse script era de código aberto. Então eu consegui abrir o código dele, alterar algumas coisas, criar temas, né, trocar cores, criar algumas frases customizadas e distribuir aí para alguns colegas. E quando eu distribuí para alguns colegas, os caras ficaram, caramba, como é que você fez isso? E a partir dali eu comecei a me interessar por coisas customizadas, códigos e comecei a ter interesse mais de como a coisa funcionava, né, pelos bastidores, não só apenas mexer no programa, tá? Mas eu queria entender, eu tô mexendo nesse programa, eu tô batendo um papo aqui com a menina lá do outro lado, mas como é que essa informação chega lá? Por que eu tô digitando aqui e ela tá recebendo lá? Então eu sempre fui muito curioso para saber como os sistemas funcionavam pelos bastidores. Então toda essa coisa de ter tecnologia em casa, equipamentos, ter acesso à internet, eu acho que isso tudo aí fez com que, né, eu ficasse apaixonado aí pela área de tecnologia. E agora eu vou te dizer qual foi o meu primeiro contato, né, com o desenvolvimento de websites. Nessa mesma época, eu tinha uma vizinha, né, era uma paquera minha, na época de, sei lá, eu acho que eu tinha uns 13, 14 anos, mais ou menos por aí. E o professor dela passou um trabalho de escola, né, para fazer uma página web. E aí ela veio me pedir ajuda, porque eu era sempre o cara que tinha aquele conhecimento de computador, então todo mundo me pedia ajuda, né? Era aquele velho, o menino da informática, o cara que faz tudo, que conserta mouse, conserta computador, faz manutenção, faz site, faz a porra né? E aí eu falei, tá, eu vou ajudar ela, né? Eu tinha interesse nela, aquela paquera toda. Aí eu falei, vou fazer o site, aí ela vai ficar caidinha por mim. E aí eu fui para a internet, obviamente, para pesquisar e entender como eu poderia desenvolver um website. E aí eu li alguns tutoriais, algumas coisas e fui cair lá no bloco de notas e comecei a escrever HTML em bloco de notas, acreditem, né? Não tinha editor de texto, quer dizer, tinha editor de texto naquela época, né? Editor de código, mas eu não conseguia acesso e eu fiz a minha primeira página só com bloco de notas. E para mim naquela época foi uma coisa super complexa. Eu nunca tinha feito nada similar em bloco de notas, um código lá imenso, né? Eu acho que eu levei um dia inteiro para colocar uma foto lá na tela do computador e que hoje você leva aí uns 10 segundos, tá? Mas foi um aprendizado aí fantástico. Foi ali que eu comecei a me apaixonar por códigos, né? Me apaixonar pela área de desenvolvimento web. E aí depois disso eu descobri o programa chamado FrontPage, né? Aquele programa fantástico de desenvolver websites, tá? Quem utilizou aí sabe. Eu particularmente nem sei se existe ainda hoje. Existe? Tá? Se alguém soubesse que existe, por favor, comenta aí embaixo pra gente começar aquela interação. E aí eu saí do bloco de notas e fui para um programa que via interface você consegue inserir elementos na tela e aí você conseguiria fazer um site, né, uma página rapidinho. E aí, meu amigo, aí eu deitei e rolei. Aí eu fiz site para todo mundo, eu fiz site de tudo que é jeito. Eu fiz site de GIF animado, de coleção,
como hoje tem aquele site de memes, né, que você baixa lá os memes, eu tinha site de GIF, que era GIF de um botão para entrar no site, um foguinho lá que explodia, um esqueleto pulando, um carinha consertando a rua aí dizendo site manutenção, coisas desse tipo. E eu fiz site para meu tio, eu fiz site para meu irmão que tinha um canil de cachorro, eu fiz site de clima-tempo. Cara, eu fiz site de tudo que é jeito, tudo que você possa imaginar. Agora aquele site utilizando o iframe, né? Que era um iframe no topo, iframe embaixo, iframe em tudo que é lugar. Mas eu fiz site para dar e vender para todo mundo que quisesse, eu fiz site. E naquela época eu hospedava sites gratuitamente lá no GeoSites e HPG, né? Uns servidores bem antigos. E se você aí fez isso também, hospedou site nessas empresas, comenta aí embaixo porque você é lendário. E aí depois de desenvolver esses sites todos que eu acabei de falar, eu descobri aí o Dreamweaver, que era naquela época da Macromedia, né? O Dreamweaver era um programa muito mais poderoso do que o FrontPage. E foi uma evolução assim imensurável na minha vida, né, como desenvolvedor. Eu comecei a desenvolver com o Dreamweaver, era um cara já que me sentia o profissional, porque eu sei Dreamweaver. E naquela época a gente ficava brigando, dizendo: você ainda utiliza o FrontPage? Você não sabe de nada. Eu utilizo o Dreamweaver. Mas enfim. E o Dreamweaver tinha uma seção que dava muito suporte ao JavaScript, e ali foi a minha primeira interação com JavaScript, que na verdade eu só copiava e colava código. Então tinha JavaScript para todos os lugares na minha página. Era na barra de status que a gente colocava aquelas mensagenzinhas, né? E ficava passando, que era o marquee lá na barra de status. Tinha o mouse tail, né? Que quando você mexia o mouse, aí ficava a mensagem acompanhando o mouse, ou alguma animação acompanhando o mouse, né? Tinha neve caindo no site, tinha coração, cara, tinha JavaScript para tudo que é lugar. Mas, obviamente, eu não programava em JavaScript ainda. Eu sabia que aquilo ali era JavaScript, mas eu copiava e colava código e ali funcionava. Eu sabia onde é que tinha que copiar, onde é que tinha que colar, qual era o bloco de informação, mas naquela época eu não tinha conhecimento suficiente para desenvolver esse pequeno script, né, de JavaScript. Então eu tinha uma pasta lá no meu computador com centenas de códigos de JavaScript, que aí eu criava um site, importava o JavaScript que eu queria para poder fazer lá a função que eu desejasse. Tá? Mas foi o meu primeiro contato com o JavaScript e o Dreamweaver, e isso daí abriu portas, né? Abriu minha mente, e a partir daí eu comecei a olhar código com outros olhos, com mais cautela, para poder entender o que realmente aquele JavaScript estava fazendo ali por detrás dos bastidores. Aí, saindo do Dreamweaver, porque era um programa mais de interface, você poderia codificar, né, digitar lá, abrir a parte dele de código HTML, mas ele foi criado basicamente para você utilizar a interface dele para inserir foto, inserir tags de HTML. Mas tudo bem, eu utilizei bastante aquele programa. A partir daí, eu fui para o Notepad++, né, que era um programa estritamente de código. Tinha uma pequena seção lá de interface, que você poderia utilizar a interface para colocar elementos na tela, mas ele era um programa eu acho que ainda, né? Acho que ainda existe um programa para você fazer códigos. Ou seja, ele era um bloco de notas com superpoderes. Tinha várias funções interessantes e eu utilizei o Notepad++ por muito tempo, muitos anos. Se você se viu nessa história na época do Mirk, do ICQ, da internet de escada, faz um comentário aí embaixo para a gente trocar essa experiência, lembrar daquela época e dar muita risada. Beleza? Então, no próximo vídeo eu vou te contar aí como foi que eu consegui meu primeiro estágio e, digamos assim, iniciar de fato a carreira profissional, né, de desenvolvedor. Então, por hoje é só. Eu fico esperando você aí comentar no box de comentário abaixo. Não se esqueça aí de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, se inscrever no canal caso ainda não tenha feito. E eu fico por aqui, um forte abraço e até mais. Valeu!